Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema um tanto quanto corriqueiro na nossa vida, né? Nós brasileiros e principalmente em se tratando ali do teu bairro, da tua vizinhança, que é o tema de lesão corporal. É uma coisa muito corriqueira, de vez em quando a gente vê fulano bateu em cicrano, isso daqui seria o crime de lesão corporal, trazido aqui pelo artigo 129 do Código Penal, que seria a lesão corporal caracterizada quando você ofende a integridade física, né, corporal ou a saúde de outrem. Tem uma pena para... Opa, eu me atrapalhando aqui. E tem uma pena para caso você faça isso. Aí vai depender da gravidade da lesão que você causou. Meu nome é Wellington Menezes, estamos aqui para mais um vídeo do canal Monstros do Direito. Andréia, minha amiga. Olá você, boa tarde, porque nós estamos gravando aqui numa tarde maravilhosa de um dia de sábado. Bonita. Mas não sabemos o horário que você vai estar nos assistindo, então pode ser bom dia, pode ser boa noite, uma boa madrugada para você aí, né, que nos acompanha no Monstros do Direito. Muito bem. Que tema, hein, Wellington? Que tema maravilhoso, porque é muito corriqueiro. Muito. E é também um tema um pouco complexo, no sentido também de ser extenso, né? Sim. São 13 parágrafos aí do artigo 129, que tem esse núcleo, né, que vai permear todos os crimes de lesões corporais, ofender. Então, ofender aí a integridade corporal, a saúde da pessoa. E olha só, temos aí desde dos crimes de lesões corporais de natureza leve, grave, gravíssima, seguida de morte, lesão corporal praticada aí contra os agentes públicos, sim, contra a mulher, no âmbito também aí da violência doméstica e familiar. Então, violência relacionada também à lesão corporal culposa, isso, dolosa, aí vai ter aumento de pena, diminuição de pena, substituição de pena, privilégio, perdão judicial. Gente, mas é um tema, assim, muito bacana, nos acompanhe, fica aqui com a gente até o final do vídeo, tá bom? Que hoje nós vamos ficar só nesse artigo, artigo 129 do Código Penal, que aí compreende todo crime de lesão corporal. Então, uns com graus, né, de classificações aí das lesões corporais, né, lesões corporais, no caso, as dolosas, né, lesão corporal leve, de natureza grave, gravíssima, seguida de morte, e a culposa, lembrando que a lesão corporal culposa, ela é simplesmente essa denominação, ela não tem aí o grau de classificação, que pode, por exemplo, ser lesão corporal culposa, de natureza leve, ou natureza grave, gravíssima, culposa é culposa. Então vamos adentrar aí nesse dispositivo que é tão corriqueiro, igual o Wellington falou. Vamos iniciar na lesão corporal de natureza leve? Muito bem. Fazendo pegando esse gancho aqui que a Andréia falou, para começarmos com a leve, uma das coisas que mais nos causam dúvidas enquanto alunos seria fazer essa classificação, o que é grave, o que é leve, o que é gravíssima, porque seguida de morte é muito tranquilo, ali vai depender do resultado final. Mas as demais aqui nós temos as classificações. E iniciando pela lesão corporal de natureza leve, trazida ali pelo caput do artigo 129 do Código Penal, seria fazer essa ofensa, né, ofender a integridade física, corporal ou a saúde de outrem. Nós temos aqui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano para as pessoas que cometem esse tipo de crime, que seria um crime de menor potencial ofensivo. A gente poderia trazer como exemplo aqui um tapa, um murro, o empurrão já não seria, um empurrão seria ali vias de fato, não é, Andréia? Não chega nem a ser, né, o crime, no caso é uma contravenção penal. Uma contravenção penal. Vai depender, claro, se você empurrou a pessoa caiu e bateu a cabeça, machucou feio, aí vai ter que, depende ali do caso, né, mas se for um simples empurrão, ali seria uma contravenção penal. Andréia? Não é tão fácil, né, Wellington, essa caracterização, porque em alguns casos ela define por si só apenas contra, por exemplo, o agente, né? Sim. Se for, por exemplo, contra a mulher,
né? Mesmo que seja aí uma lesão corporal de natureza leve. Então o juiz ele precisa, por exemplo, não pode, a gente vai estar falando, vamos falar uma de cada vez. Isso. Né, Wellington? Porque é muita coisa, gente, mas eu acho que foi um dos temas, Wellington, que mais me causou inquietação no sentido de estudo. Entendo. Vamos falar agora sobre qual? A de natureza grave. Mas antes de você ir para natureza grave, eu gostaria de voltar um pouquinho, porque a Andréia foi falando aqui, eu lembrei de uma coisinha. Quando é caracterizada aqui, por exemplo, essa lesão corporal, não precisa que a vítima sinta dor. Por exemplo, né, eu causei a lesão corporal na pessoa, mas não é necessário que a pessoa sinta dor para que a lesão corporal seja classificada. Um exemplo muito trazido, muito recorrente, é quando, por exemplo, uma mulher faz algo e a outra segura ela e corta, tipo, raspa mesmo o cabelo dela. Talarica. Pode ser por diversos motivos, né? Mas a mulher raspa ali, por exemplo, todo o cabelo da outra, não causou dor, né? Você cortar meu cabelo não me causa dor. Mas aqui pode ser sim classificado como lesão corporal, mesmo sem, ou mesmo com a ausência de dor, tá bom? Então, o parágrafo 1º, né, do artigo 129 do Código Penal, ele descreve aí a lesão corporal de natureza grave, que tem aí a penalidade de 1 ano a 5 anos. E o dispositivo, né, menciona se resulta, ou seja, se ali, né, daquela conduta resultar, por exemplo, o inciso 1, que diz incapacidade, né, para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O inciso 2 vem trazer referente ao perigo de vida. O inciso 3, a debilidade permanente de membro, sentido, de função. O inciso 4 vem falar aí da aceleração de parto. Então, brevemente, né, caracterizando um pouquinho cada um, o inciso 1, ele descreve, né, da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A doutrina, né, leciona que essas incapacidades habituais para mais de 30 dias pode ser qualquer atividade corriqueira da vida e da vítima, desde, por exemplo, ir ao banheiro, ir ao cinema, ir à escola. Imagina que de uma lesão corporal, a vítima fica incapacitada de fazer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, logo, né, sei lá, foi uma lesão corporal que feriu, né, fraturou o pé da pessoa. Sim. Então, dessa fratura do pé, a pessoa fica impossibilitada de fazer as suas atividades, por exemplo, de ir à academia, né, as práticas de exercício. Então, fica aí, né, caracterizada que foi uma lesão corporal de natureza grave. Jogar mas futebol. Isso, Wellington, precisa ser comprovado através de exames periciais. Sim. Tem aí um primeiro exame, né, logo de início aí dessa lesão corporal, que o nome é exame inicial, e posterior aos 30 dias, né, 35 dias, o que descreve esses exames é o artigo 186 do Código de Processo Penal, que traz aí, né, depois dos 30 dias, logo em seguida, os 30 dias, faz esse reexame, que no caso é o exame complementar. E aí, ficando comprovado, né, que a vítima ficou sem exercer, né, impossibilitada de exercer a sua ocupação habitual por mais de 30 dias, logo é lesão corporal de natureza grave. O inciso 2 deste referido artigo, né, 129, parágrafo 1º, menciona referente ao perigo de vida. No perigo de vida, mesmo que seja uma lesão corporal de natureza leve, mas, por exemplo, foi um empurrão, né, e a vítima estava próxima de um penhasco. Sim. Né, então, o juiz, ele pode entender, né, que aquele penhasco pode acarretar aí o perigo de morte para a vítima. Sim. Então, ela sai aí de lesão corporal de natureza leve, passando a ser lesão de natureza grave, embora, né, só por conta desse perigo de vida. O terceiro, né, essa debilidade permanente de função, de sentido. Sim. Imagina a vítima, por conta de uma lesão corporal, ela perde o dedo, né?
ela fica parcialmente aí, né, essa debilidade facial, né, essa diminuição da sua ocupação. Sim. E por conta disso fica caracterizado também lesão corporal de natureza grave. O inciso 4, que vem lecionar aí sobre a lesão corporal, né, referente à aceleração de parto, caracteriza a lesão corporal de natureza grave. Então, imagina que de uma lesão corporal aí numa mulher que está grávida, desde que o agente, né, que pratica tenha esse conhecimento de que a mulher estava grávida, e imagina que é no caso o quê? Na verdade, essa aceleração de parto resulta aí o parto prematuro. Sim. Né? Então, a criança, né, o feto nasce com vida, é importante nascer com vida para ficar dentro dessa qualificadora, né, de lesão corporal, mas esse nascimento com vida, a gente precisa ter conhecimento, de fato, de que a mulher estava grávida. Porque se nascer, né, sem vida, já vai para uma outra qualificadora, que logo mais, né, falaremos qual é. Então, são crimes, né, perseguidos por ação penal pública incondicionada, e é importante mencionar, Wellington, que dessas lesões, né, se precisar ir futuramente a vítima, né, fazer uma cirurgia reparadora, ela não exclui, né, essa qualificadora. Vai continuar sendo lesão corporal de natureza grave, porque a vítima aqui, ela não fica à mercê da sorte futura. Muito bem. Isso acontece da mesma forma no crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Então, independentemente do que aconteça agora, e se a vítima tiver que passar por um procedimento, ou não tem um procedimento existente ainda, mas a medicina avança, e descobre-se uma forma de curar ou de consertar aquele defeito ali causado, a vítima não fica aí à mercê, né, como você falou, da sorte futura, ou seja, não vai desqualificar, por exemplo, de lesão corporal de natureza gravíssima ou grave para leve por conta de algum procedimento que possa ocorrer. A lesão corporal de natureza gravíssima, que seria um pouquinho mais grave do que a Andrea mais gravosa falou agora há pouco, ela é trazida aqui pelo mesmo artigo 129, só que em seu parágrafo 2º. A pena que é um pouco maior, no que a Andrea falou agora há pouco, é de 1 a 5 anos de reclusão. Esse aqui é reclusão de 2 a 8 anos, então é bem mais grave. Nós vamos permear aqui por 5 tópicos para a gente verificar quando que vai ser classificada como lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui, no inciso 1, quando resultar em incapacidade permanente para o trabalho. Diferentemente do que a Andrea falou agora há pouco, que são atividades habituais, aqui é única e exclusivamente para o trabalho. Pode ser o que você executa hoje em dia ou o que você venha a executar no futuro. Por exemplo, eu sou cantor e daí eu sofro uma lesão corporal e dessa lesão me impossibilita cantar, né? Voltar a cantar. Então, é uma incapacidade aqui, né? Uma debilidade permanente, ok? A incapacidade permanente para o trabalho, tá bom? No inciso 2, nós temos enfermidade incurável. Imagina que você passe para alguém, por exemplo, de forma dolosa, HIV, que é algo que não tem cura, uma enfermidade incurável. Ou você bate tanto na cabeça de uma pessoa, você bate tanto na pessoa que ela desenvolve uma doença crônica por conta disso. Então, aqui também caracteriza-se a lesão corporal de natureza gravíssima. No seu parágrafo, não, no inciso 3, nós temos a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Membros são essas extremidades que nós temos no nosso corpo. Então, suponhamos que dessa lesão corporal eu venha a perder uma das pernas, ou as 2 pernas, enfim, ou um dos braços. Então, eu tive essa perda que permanente, classifica-se como lesão corporal de natureza gravíssima, sentido, que nós temos, né, os 5, tato, visão, olfato, paladar. Então, quando a gente perde esse sentido de forma total
e não parcial, classifica-se também como lesão corporal de natureza gravíssima. Suponhamos aqui, né, que você jogue um ácido, por exemplo, no meu rosto e eu queime aqui, por exemplo, queime, né, perca a visão em um dos olhos. Aqui seria uma perda parcial do sentido, então já seria de natureza grave. Mas se você joga e eu perco minha visão por completo, ou seja, esse sentido que a gente tem, aí aqui, natureza gravíssima. E uma coisa que a doutrina traz muito, eu já tenho debilidade em um dos olhos, ou seja, minha visão já é comprometida de um lado. Você vem e compromete do outro, também é classificado e a pena de 2 a 8 anos. Deformidade permanente. Né? No mesmo aqui exemplo da outra parte, a deformidade permanente. Você jogou ácido no meu rosto e eu fiquei com o meu rosto deformado, por exemplo, uma cicatriz enorme aqui de uma queimadura. Então, quando traz esse problema estético, essa deformidade, é classificado também como gravíssima. E aqui tem que fazer uma análise, tem que ser estético, geralmente é algo exposto. Então, suponhamos que eu sofra uma lesão corporal aqui na minha barriga, mas não é algo que fica exposto porque eu não ando por aí mostrando minha barriga para as pessoas, né? Então, poderia aqui ficar com o grave, por exemplo, né? Ou até mesmo leve, a depender da cicatriz. Mas, se for algo, por exemplo, suponhamos que eu seja modelo e eu utilizo meu corpo para trabalhar, né? Tirar as fotos ali só de cueca, legal, né? Aqui seria algo vexatório, seria algo vergonhoso para mim e que poderia causar repulsa nas pessoas por ver aquela deformidade no meu corpo. Então aqui seria de natureza gravíssima. O próximo aqui seria o aborto, né? Se dessa lesão corporal aí já acontece, já ocorre o aborto, também classificado como gravíssima. O que o agente precisa saber, ou pelo menos, né, já saber, ou ter a condição de saber, né, ter como saber, seria da gravidade, não da gravidade, mas da condição da mulher enquanto gestante. Suponhamos que ela esteja com 2 meses ali, não tem uma barriga ali aparente de uma gestante, mas ela já tinha contado para ele ou para ela que estava grávida, e ele sabia da condição de grávida, mas mesmo assim causou a lesão corporal. Se dessa lesão advir o aborto, classificado no parágrafo 2º, bem como, por exemplo, ter condição de saber da condição da mulher enquanto grávida, né? Se ela tiver com 8 meses, com uma barriga aparente aqui, né, você consegue, se olha, você está grávida. Se você causar uma lesão corporal nessa mulher e disso advir o aborto, também é classificado no parágrafo 2º. O que precisa saber aqui é a intenção, precisa sempre, né, prestar atenção qual que era a intenção. Era causar a lesão corporal ou causar o aborto? Porque se você tinha a intenção, não de causar a lesão corporal, mas de causar o aborto, aí aqui sai do artigo 121, desculpa, sai aqui do artigo 129 e você vai responder por 2, na verdade, né? Você responde por 2. Você responde pelo crime de aborto, 124, 126 do Código Penal, né, contra ali o feto, e responde pelo crime de lesão corporal contra a gestante aqui no artigo 129. E vamos para a próxima parte. Então, nota, né, que esses crimes, eles vão, de fato, elevando o potencial. Sim, vai ficando mais grave. Um crime de lesão corporal de natureza leve, né, tinha penalidade de 3 meses a 1 ano. Aqui no crime, por exemplo, de lesão corporal de natureza grave, né, de 1 ano a 5 anos, veja que vai aumentando a penalidade. Gravíssima, né, a penalidade aí de 2 anos a 8 anos. E agora vamos estar falando da lesão corporal lesão corporal seguida de morte. Por Veja isso que parece que, né, é bem mais gravosa, parece que é grave ao extremo, né? Sim, sim. Porque leva a pessoa, né, à morte. Então, está disposto aí, né, no parágrafo 3º do artigo 129 do Código Penal, e leciona o seguinte: se resulta de morte, né, e as circunstâncias ali evidencia, no caso, que o agente ele não quis o resultado e ele também não correu o risco de praticar esse resultado. Então, qual é o resultado? O resultado é a morte.
Porque o agente, ele quis, na verdade, era apenas a lesão corporal. Então, ele teve aí, né, o dolo, o querer, a vontade em lesionar a vítima. E não nesse resultado, né, final da conduta, que foi a morte. Então, a morte aí já foi por conta, no caso, da culpa, de culpa do agente. Então, é como se fosse, né, o dolo, né, no consciente, que é a lesão corporal, e a culpa no consequente, que é o resultado, né, da conduta. Observa aí essa diferença, porque se o agente tivesse o dolo, a vontade de praticar, por exemplo, fosse a morte, que foi o resultado final, ele sairia aí, né, desse rol dos crimes de lesões corporais, não seria lesão corporal seguida de morte, iria lá para o artigo 121 do Código Penal, referente ao crime de homicídio doloso, né? Ele teve vontade de cometer a morte do agente, tá bom? Outra importante característica é que no crime de lesão corporal seguida de morte, o juízo competente para julgar é o juízo monocrático, né? É o juízo singular, é o juízo comum criminal, diferente, por exemplo, se o agente tivesse a vontade de matar, que seria, né, o crime de homicídio, seria lá julgado pelo tribunal do júri. Tá bom? Um exemplo é um agente dar um soco aí na vítima com a intenção de lesionar a vítima, apenas causando lesões na vítima. Mas aí a vítima cai, né, bate a cabeça aí numa pedra e vem a óbito, morre. Então, é um crime pré-doloso. Essa é a característica, né? Que o dolo está sendo apenas na conduta inicial, né? Na vontade de lesionar e não na vontade de matar a vítima. Ok? Então, vamos seguir agora para a próxima. Tendo a penalidade aqui de reclusão de 4, né? 4 a 12 anos. É uma ação penal pública incondicionado, ou seja, é um crime, né, de elevado potencial ofensivo. Muito bem. Nessa próxima parte, que seria o parágrafo 4º, ainda do mesmo artigo, nós vamos falar aqui da lesão corporal privilegiada, que é quando o agente ele causa uma lesão corporal impelido por um motivo, né, de relevante valor social ou moral, ou mesmo quando ele está sob o domínio de uma violenta agressão, mas essa agressão precisa ser ali, né, logo após uma injusta provocação da vítima, muito bem. Então, se acontecer nesses dois casos aqui, o juiz ele pode e deve, né, porque o advogado vai pedir, esse pode é entendido até como deve, porque o advogado vai pedir ali a diminuição da pena. E essa pena ela pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, se foi uma lesão corporal de natureza grave, leve ou gravíssima, ali o juiz ele pode fazer essa diminuição de 1/6 a 1/3. O parágrafo 5º do artigo 129, né, do Código Penal, lesões corporais, ele vem lecionar sobre a substituição da pena, no caso, né, da pena aí de detenção, né, pela pena de multa, né? Então são aplicados unicamente nos crimes de menor potencial ofensivo e também com a ação pública condicionada à representação da vítima. Então, nota aí que, né, são crimes de menor potencial ofensivo. Essa substituição de pena, né, ela se aplica unicamente nos crimes de lesões corporais de natureza leve. Então, se a lesão corporal, né, for de outra classificação, grau de classificação, como a grave, gravíssima, não vai aplicar aqui, né, a substituição de pena. Isso é o próprio dispositivo, né, 129, que diz, olha, o juiz, não sendo, né, grave as lesões corporais, ele pode substituir, no caso, né, a pena de detenção pela pena de multa, mas apenas em 2 hipóteses, unicamente em 2 casos. O primeiro caso é quando a lesão corporal de natureza leve, né, tiver essa privilegiadora dispostos no parágrafo anterior, parágrafo 4º,
que o Wellington acabou de mencionar, né? Se o agente comete aí o crime impelido, né, de relevante valor social ou moral, ou por injusta provocação da vítima, logo em seguida, né, aí o ato, aí o juiz pode fazer essa substituição, porque a pena do leve, né, com mais essa privilegiadora, vai diminuir. Uhum. Bem como a segunda hipótese, no caso, que é quando as lesões corporais são recíprocas. Nota que aí tem essa substituição de papel. Uma hora o agressor agride, né, no outro momento próprio, né, simultaneamente. Isso. O próprio agredido, né, causa também lesões leves no agressor. Então, o juiz vendo, né, que é essa uma das hipóteses, né, lesões que foram aí recíprocas, ele pode aplicar a substituição de pena. Então, só para frisar, unicamente nas lesões corporais de natureza leve. O próprio dispositivo já diz isso. Muito bem. Seguindo aqui, nós temos a lesão corporal culposa, trazida aqui, né, prevista pelo parágrafo 6º do mesmo artigo. A lesão corporal culposa, ela independe do grau de dano que você causou ali na pessoa. Se for culposa, a pena vai ser sempre de 3 meses a 1 ano, né, de detenção. Então, aqui independe, tá, do grau, se for grave, gravíssima, leve, até porque na lesão corporal culposa a gente não classifica por grau. Nós só precisamos nos atentar a uma exceção, que é a seguida de morte. Não pode ter essa lesão corporal culposa seguida de morte. Se isso acontecer, ou seja, se causou a lesão corporal ali na pessoa sem querer e teve resultado morte, sai aqui do artigo 129 do Código Penal e vai ser enquadrada lá pelo artigo 121 do Código Penal em seu parágrafo 3º, que no caso aqui já seria o homicídio culposo. A pena é um pouquinho maior. Então, já sabemos, né, que a lesão corporal culposa, ela não tem essa característica aí, né, de graus, né, por exemplo, para poder ter essa classificação. Culposa vai ser sempre culposa, a lesão corporal culposa e acabou. Só que na lesão corporal culposa, ela tem aí uma majorante, né, um aumento de pena de 1/3, apenas em 2 hipóteses. E essas hipóteses, né, o artigo 129 faz remissão para irmos ao artigo 121, né, do Código Penal, que é referente ao homicídio, né, doloso, do 121, só que lá pede para a gente fazer remissão ao parágrafo 4º e ao parágrafo 6º do artigo 121. E o parágrafo 4º, né, leciona referente se o crime resulta aí de inobservância de regra técnica, né, ou se o agente, após praticar, né, a lesão corporal culposa, deixa o local sem prestar, né, os devidos socorro, né, atendimento, ou se é para fugir, por exemplo, da prisão em flagrante. Então, nota que ele traz esse dispositivo aí, nessas situações, na lesão corporal, para ter esse aumento de pena. Talvez até uma forma de educar, de ensinar aí, né, o infrator, caso, né, ocorra a lesão corporal culposa, mas para não deixar o local, né, ou ter aí nessa observância, né, esse maior cuidado com as regras técnicas, né, da profissão. Um exemplo é um motorista de aplicativo, né, que ele tem esse dever de observar, né, de ter esse cuidado com as regras técnicas da profissão. Não sei, ele anda de forma descuidadosa, pula aí, né, vamos supor, uma lombada, e aí causa as lesões corporais aí na vítima, no passageiro. Então, aí vai ter um aumento de pena de 1/3, né, justamente pelo que preconiza o artigo 121, essa inobservância, né, da regra técnica profissional. E uma outra no caso, o parágrafo 6º do artigo, que ele vai lecionar se o crime for praticado aí por
pela milícia privada, né, milícia particular, tendo esse pretexto de garantir a segurança pública. Então, numa lesão corporal também praticada por uma milícia privada, nesse pretexto, né, de garantir grupo de extermínio, vai ter também esse aumento, essa majorante de 1/3 sobre a pena. Seguindo aqui, nós temos o parágrafo 8º, que traz aqui a lesão corporal culposa dentro desse âmbito doméstico, familiar e de convivência. Então, se acontecer, né, o disposto nesse artigo aqui, nesse parágrafo, desculpa, o juiz ele pode conceder o perdão judicial se ele entender que dessa lesão corporal, né, causada de forma culposa em um ente familiar, em uma pessoa ali, né, que faz parte do âmbito doméstico, essa lesão causada, né, ela machucar, assim, né, fazer com que a pessoa se sinta tão culpada e arrependida ali, no caso, o agressor, de forma culposa, ele pode conceder o perdão judicial. Bem como ele faz isso, né, aqui ele já até remete ao próprio artigo 121, em seu parágrafo 5º, né, que seria o caso do homicídio culposo. Quando a pena ela tornar-se desnecessária, porque a dor ali, né, causada pela pessoa é tão grande que já é uma pena que às vezes é perpétua, o juiz ele entende a pena como desnecessária e concede o perdão judicial. Então, agora, né, vamos adentrar aqui no parágrafo 9º, né, do artigo 129 do Código Penal, onde descreve as lesões corporais no âmbito doméstico e familiar. Então, ela é mais abrangente, né, porque ela não é caracterizada o âmbito doméstico e familiar unicamente a mulher, mas o próprio artigo descreve, né, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, né, toda essa relação de parentesco, né, de coabitação, de hospitalidade. Então, são, no caso, lesões corporais de natureza leve, porque o próprio dispositivo, ele traz essa penalidade de 3 meses a 3 anos, né? Nota que o crime de natureza leve, lá do caput, né, são de 3 meses a 1 ano. Logo, se a lesão corporal, né, for aí em detrimento dessa relação de parentesco, um exemplo, o pai agride o filho, né, causando uma lesão corporal de natureza leve. Pela essa relação de parentesco, né, descendente, ascendente, já fica caracterizado aí o âmbito doméstico e familiar. E por conta disso, a penalidade vai ser de 3 meses a 3 anos. Diferente, né, do caput, que seria de 3 meses a 1 ano. Então, aqui, o que a gente deve se assegurar é essa relação de parentesco, né, ascendente, descendente. Se a lesão for contra um destes, já fica caracterizado dentro desta penalidade. E o STJ, né, já consolidou aí na súmula 542 que ela é um tipo de ação penal pública incondicionada, mesmo que seja aí lesão corporal de natureza leve. Por que é só em lesão corporal de natureza leve? Porque aqui, o disposto aqui do parágrafo 9º, ele traz, né, essa detenção de 3 meses a 3 anos. Se fosse um crime de lesão corporal de natureza grave, já seria maior, seria de 1 ano a 5 anos. Se fosse de natureza gravíssima, seria de 2 anos a 8 anos. Então, claro, vamos aplicar, né, o direito, no caso, né, entende por aplicar a majorante que maior vai, no caso, educar, né, aí o agressor. Então, essa do parágrafo 9º cabe apenas a lesão corporal de natureza leve e no âmbito, né, aí de violência doméstica e familiar. Como o André acabou de falar, nesse parágrafo 9º aqui, que ele abrange somente a lesão corporal de natureza leve, o meu aqui, que já seria o aumento de pena, já no parágrafo 10, ele traz justamente que quando ocorrer o
disposto no parágrafo 9º, ou seja, essa lesão corporal aí dentro desse âmbito doméstico, familiar, quando isso acontecer e for classificado no parágrafo 1º, no parágrafo 2º ou no parágrafo 3º do artigo 129, haverá um aumento de pena de 1/3, ou seja, você comete uma lesão corporal de natureza grave, por exemplo, e essa pessoa ao qual você feriu, né, você causou essa lesão, ela participa ali, ela faz parte do teu âmbito familiar, doméstico, enfim, ou tem essa relação que a André falou, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, enfim, aumenta-se de 1/3. E o mesmo ocorre com o parágrafo 2º, que é a lesão corporal gravíssima, e o parágrafo 3º, que seria lesão corporal seguida de morte. O parágrafo 11 do artigo 129, ele faz remissão ao parágrafo 9º do mesmo artigo, referente à lesão corporal, no caso de natureza leve, só cabe também na lesão corporal de natureza leve, for praticada no âmbito aí de violência doméstica e familiar, né, contra uma pessoa, né, com deficiência. Então, traz aí esse acréscimo, né, que a pessoa deve ser pessoa com deficiência, independente da faixa etária, e que o âmbito deve ser ali caracterizado, né, de violência doméstica e familiar, e a lesão corporal de natureza leve. Vai agravar aí a pena, né, 1/3. Nota que é importante mencionar que a lesão corporal de natureza leve, trazida aqui, né, no parágrafo 9º, ela é essa majorada, de 3 meses a 3 anos. Então, vai ser 1/3 da pena, né, mas em cima desta de 3 meses a 3 anos, e não da lesão corporal simples, embora seja lesão corporal simples, mas aqui está sendo lesão corporal simples no âmbito, né, de violência doméstica e familiar, e praticada contra a pessoa com deficiência. Um exemplo, o pai que agride o filho, e esse filho, né, é uma pessoa com deficiência, que não importa se é deficiência física, mental, né, mas desde que tenha a deficiência, então vai ser caracterizado aqui um aumento de pena de 1/3, aplicado unicamente nas lesões corporais de natureza leve. Seguindo aqui ainda no mesmo artigo, são muitos parágrafos, mas aqui no parágrafo 12, nós temos a lesão corporal contra os agentes descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Então, se um crime ele é cometido, esse crime de lesão corporal é cometido contra essas pessoas ali, esses funcionários públicos, esses agentes públicos ali, das Forças Armadas, das Forças Policiais, enfim, se são cometidos contra essas pessoas pelo fato ali, né, dessa condição de agente público, né, de policial, de pessoas das Forças Armadas, então aqui nós temos um aumento de pena. Essa pena ela é aumentada de 1/3 a 2/3, e também se for cometido um crime de lesão corporal contra os parentes dessa pessoa até 3º grau, então ascendente, descendente, companheiro, cônjuge. Então aqui há esse aumento, e é um aumento bem superior aos demais, né? Que o aumento aqui ele é de 1/3 a 2/3, então vai depender do tipo de lesão. Se for lesão corporal de natureza leve, grave, gravíssima, enfim, seguida de morte, aí aumenta-se de 1/3 a 2/3. O parágrafo 13, né, do artigo 129, ele vem mencionar aí da lesão corporal em face, né, da mulher, pelo gênero feminino unicamente, e traz a penalidade de 1 ano a 4 anos. Então, só por trazer essa penalidade de 1 ano a 4 anos, já fica caracterizado que ele é aplicado unicamente nos crimes de lesões corporais de natureza leve contra a mulher. Porque se for de natureza, né, com uma qualificadora aí de grave, gravíssima, a penalidade já é maior, né? Como já dito anteriormente, seria a penalidade de 1 ano a 5 anos para grave, de 2 anos a 8 anos. Então, se aqui, né, nesse dispositivo, já traz essa penalidade aqui de reclusão
de 1 ano a 4 anos, então só se aplica, só serve como majorante no crime de lesão corporal de natureza leve. E aí praticado, né, contra a mulher justamente por ela ser mulher, nessa condição do sexo feminino. Então, esse parágrafo 13, né, ele é uma redação nova do ano de 2021, fazendo remissão ao artigo 121, parágrafo 2º-A, então é um acréscimo, colocando duas hipóteses, no caso da violência doméstica e familiar, no caso, né, aí praticado contra a mulher, e na outra nessa condição, né, onde causa uma violência unicamente, sei lá, pelo menosprezo da figura da mulher, pela condição, né, dela ser mulher. Então foram 13 parágrafos, né? Caminhamos aí o Wellington. Com muitos incisos. Com muitos incisos, né? Com remissões aí ao artigo 121, né? Alguns parágrafos do artigo 121. A Constituição também. A Constituição Federal, olha, é muito importante você estudar o artigo 129, né, que versa sobre as lesões corporais, é concomitante ao artigo 121, que versa, né, sobre o crime de homicídio, porque acabam que são muitas descrições que remete um ao outro, e aí vai facilitando, né, o seu entendimento, assim como facilitou o nosso entendimento. Obrigado por ter ficado até aqui, né? Agradecemos a você. Olha, indica o nosso canal para o seu amigo, para sua família, vai, faz esse movimento aí por nós. E obrigada, gente. Obrigada pelo apoio que tem nos dado. Então, em nome aqui, né, essa representatividade do Monstros do Direito, né? Até o próximo vídeo. Coloca aqui, tá bom? Na descrição deste vídeo, qual o próximo tema que você quer que a gente traga para você. Tá bom? Tchau!